Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do podcast Preto e Azul. Meu nome é Felipe, eu sou psicólogo e agora nós estamos finalizando a primeira parte do especial de Halloween, onde eu fiz episódios específicos contando curiosidades sobre todos os filmes da saga Harry Potter. Harry Potter. E hoje, nesse último episódio, eu vou falar curiosidades e fatos que provavelmente você não sabia sobre os dois últimos filmes, né? Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1 e parte 2. E não esquece de, depois de ouvir esse episódio, caso você esteja chegando aqui no podcast, né, através desse episódio, de conferir todos os outros episódios que já tem disponíveis aqui sobre todos os outros filmes. Eu fiz, como eu já disse, episódios específicos sobre curiosidades e fatos de cada filme exclusivamente. Também não esquece de compartilhar com seus amigos esse episódio, os amigos que gostam, né, de Harry Potter e que você acha que vão ficar interessados nesse tipo de assunto, e a gente vai começar falando as curiosidades. Então, para começar, né, para você que caso ainda não tenha assistido todos os filmes de Harry Potter e ainda não saiba que Harry Potter tem filmes, na verdade, né, que são filmes baseados em livros. A primeira curiosidade é que o último filme, embora ele seja dois, né, seja dividido em duas partes, ele foi filmado de uma única vez. Então filmaram todos os dois filmes de uma única vez e cortaram o filme ao meio. Na verdade, não é que cortaram o filme ao meio, mas fizeram a filmagem do 1 e do 2 ao mesmo tempo e lançaram a primeira parte em 2010, né, As Relíquias da Morte, parte 1 em 2010, e a última parte do filme, a segunda parte, Relíquias da Morte, parte 2, em julho de 2011. Outra coisa bastante curiosa relacionada ao filme é que nesse filme especificamente, a gente tem a primeira cena de beijo entre a Hermione e o Harry e o Ron, porque caso você não saiba, ela beija os dois personagens nesse filme. E a atriz Emma Watson, na época disse, né, na época do lançamento dos filmes, disse que beijar tanto o Daniel Radcliffe, que é o Harry Potter, e o Rupert Grint, que é o Ron Weasley, foi chato. Ela não gostou, ela achou chato, ela achou monótono, ela não viu absolutamente nada demais no beijo deles, então ela não gostou nadinha. Para fãs mais atentos dos filmes, perceberam que um dos atores, um dos personagens, assim, vamos dizer, principais, que é o Crabbe, na verdade o Crabbe é o personagem, que é um dos amigos do Draco Malfoy, que a gente conhece ele lá no primeiro filme da saga, ele foi substituído no último filme. E isso aconteceu porque o ator que interpreta o Crabbe, né, que interpretava o Crabbe, na verdade, porque o ator que interpreta o Crabbe, ele foi preso por vandalismo, né? Porque ele praticou alguns crimes no Reino Unido e acabou sendo preso por causa disso. E esse fato dele ter sido preso fez com que a produção do filme achasse que isso não seria algo legal, né? Um dos atores, na verdade, principais, porque se você parar para pensar, ele desempenha um papel muito importante, já que ele é um dos poucos amigos que Draco Malfoy tem nos filmes com quem ele tem realmente interação. E o ator ter sido preso, isso geraria um marketing negativo para o filme, né? Para o filme, para a história como todo, ainda mais se considerando que era o último filme da saga, os últimos filmes. Outra coisa bastante interessante é que quando, né, se você já assistiu, né, os filmes, os dois últimos filmes, você percebe que em determinado momento Voldemort abraça o Draco, né? Como uma forma de agradecimento e também dando boas-vindas a ele aos comensais da morte de modo verdadeiro. Essa cena, esse abraço entre Voldemort e Draco foi totalmente improvisado. Ela não existia no roteiro original, ela não estava, e o ator que interpreta o Voldemort, ele decidiu fazer isso. Ele abraça então o Draco. Então essa cena foi completamente improvisada e não estava presente no roteiro, muito menos no livro, né? Para quem já leu o livro. Outra coisa também, assim, para quem já assistiu o filme, para quem não assistiu ainda, mas vai assistir o filme, é relacionado à professora McGonagall. A professora McGonagall, ela é a Minerva, né, McGonagall, ela é uma das personagens favoritas. Na verdade, ela é a minha personagem favorita depois da Luna, obviamente. A Luna e ela são minhas personagens favoritas. Mas para quem já assistiu e também já leu o último livro, existe
um determinado momento em que a professora McGonagall ela luta com o Snape. Essa cena, tanto no livro quanto no filme, foi muito esperada, né? Todos adoraram. Só que existe uma curiosidade. Na época, os produtores do filme, né, dos dois últimos filmes, eles decidiram que iriam cortar ela dessa cena, né? Iriam mudar, iriam fazer com que o Harry lutasse como Snape. Só que a autora, né, dos livros, na verdade, a J.K. Rowling, ela lutou para que isso não acontecesse. Ela foi totalmente contra isso e ela tentou de todas as formas fazer com que essa cena da professora McGonagall lutando contra o professor Snape não fosse cortada. E depois de muita luta, ela conseguiu. Então, se hoje nós temos o prazer de ver essa luta, né, e de rever quantas vezes forem necessárias, é por causa da J.K. Ela lutou para que essa cena ela estivesse presente no filme, o que é algo bastante interessante, né? E a gente vê também a forma como as coisas aconteciam naquela época, né? Porque uma das coisas que a gente percebe, principalmente para quem já leu os livros, é que a professora McGonagall, ela tem, assim como outros personagens, um destaque nos livros, né? Ela é importante. Só que em todos os filmes ela é sempre assim deixada um pouquinho de lado e mais uma vez ela seria deixada de lado, né? Onde uma das cenas principais do livro e do filme e que eram muito importantes para o desenvolvimento da história seria completamente modificada, tirando ela do protagonismo. E ainda bem que nós temos ali a J.K. Rowling na época para bater o pé e dizer que ela deveria ficar com a cena. Outro fato bastante interessante é sobre a narração da história dos três irmãos, na verdade das relíquias da morte, né? Aquele fato lá quando a gente conhece, naquela parte do filme em que é contada a história das relíquias da morte. Quem iria inicialmente narrar, né, a ideia de quem iria narrar, seria o Rolf Scamander, que seria nada mais nada menos do que o neto do Newt Scamander, que é o personagem principal, ou deveria ser o personagem principal, no Animais Fantásticos e Onde Habitam. Inicialmente, embora ele não apareça em nenhum livro, nem em nenhum dos filmes do Harry Potter, e até agora também não apareceu em nenhum dos filmes do Animais Fantásticos e Onde Habitam, e provavelmente não vai aparecer. Produtores acharam que na época seria uma boa ideia colocar o Rufus Commander para fazer essa narração, só que acabaram desistindo e ele mais uma vez não apareceu, né? E como eu disse, ele nem aparece nos livros, nem aparece nos filmes. Outra coisa bastante interessante é que o Rupert Grint, que é o intérprete do Ron, né? Ele foi expulso do set de filmagens na cena específica em que o Harry e a Hermione se beijam. Então ele estava assistindo a gravação dessa cena e quando o Daniel Radcliffe e a Emma Watson se beijam, ele tem um ataque de risos, fazendo com que o diretor na época expulsasse ele do set para que conseguissem gravar, né, as cenas, que ele não deixava, ele ficava atrapalhando todo mundo, ele achava aquele tudo muito engraçado. E como se tratava da filmagem do último filme, né, dos dois últimos filmes, todos os membros da equipe, assim, todos os atores eram revistados após a gravação, o término da gravação de suas cenas, todas as vezes que eles gravavam as cenas, eles eram revistados para que a produção garantisse que ninguém estava levando coisas ali do cenário para casa, né? Ninguém estava roubando coisas, porque muitos daqueles atores iam lá, gravavam poucas cenas e iam embora porque aparecia um pouco nos dois últimos filmes. E aí, com muitos deles, na verdade, tinham as ideias de roubar coisas do set, como uma memória, como uma lembrança, e a produção acabou tendo essa atitude de revistar todos os atores todas as vezes que uma cena era gravada, para que não houvessem erros, principalmente de continuidade, já que retirar um objeto de cena muitas vezes poderia fazer com que houvesse um erro na continuidade dos filmes. Uma coisa também bastante interessante é sobre o discurso da vitória de Voldemort. O ator, né, que interpreta o Voldemort, o Ralph Fiennes, ele mudava constantemente o discurso de Voldemort. O que quer dizer? É que as cenas de filmes geralmente elas são repetidas 10 vezes. Eles não gravam apenas uma vez. E todas as vezes que a cena era regravada, ele acabava mudando o discurso do Voldemort. Ele acabava, por exemplo, tendo uma interação diferente com algum personagem que estava ali na frente dele, fazendo com que muitos dos atores também ficassem surpresos porque não esperavam aquele tipo de atitude. E ele só se conecta verdadeiramente com o personagem, ele só segue verdadeiramente o roteiro
quando ele percebe, né, no roteiro tá, que ele percebe que finalmente Harry Potter está morto, que finalmente Harry Potter foi derrotado, aí ele se mantém no roteiro. Mas até então, todas as vezes que regravava uma cena, ele tinha uma interação com um ator diferente, fazendo com que todo mundo ficasse surpreso e muito atento, porque ninguém sabia quem ele iria ter essa interação, né, com quem ele iria falar, quem ele iria jogar naquela cena. Outra coisa bastante interessante também é relacionada à última cena, no epílogo, seja lá como vocês queiram falar, do filme em que nós vemos o Harry, o Ron e Hermione e outros personagens já adultos e com filhos, acompanhando seus filhos para a primeira semana de aula em Hogwarts, né, ali no trem, toda aquela cena. Inicialmente, os produtores queriam que outros atores diferentes, atores mais velhos, com a aparência de mais velhos mesmo, mais velhos do que os atores eram na época, né? O Daniel Radcliffe, a Emma Watson, o Rupert Grint, eles eram na época que esses atores mais velhos interpretassem a versão mais velha do Harry, Ron e Hermione, mas o diretor da David Yates, né, que dirigiu os últimos filmes, ele não quis que isso acontecesse. Ele achou que o ideal seria que o Daniel, o Rupert, a Emma e os outros interpretassem seus próprios papéis, porque ele achou que os novos atores não iriam passar a intenção verdadeira do que era o Harry, o Ron, a Hermione e os outros personagens. Então ele bateu o pé, assim como J.K. fez com a Minerva, né, com as cenas da Minerva McGonagall, ele bateu o pé e exigiu que os próprios atores interpretassem eles de forma mais velha, não, de assim no futuro, né, assim com truques de maquiagem, coisa e tal. Então é muito interessante, né? Então se a gente parar para pensar, a gente poderia não ter visto aquela última cena com os atores originais, eles provavelmente seriam outras pessoas se fossem assim seguir o roteiro fielmente e o desejo dos produtores na época. Uma coisa bem legal é a forma como os atores já encaravam os seus personagens, como eles já estavam há mais de 10 anos trabalhando nesses personagens, já que eles cresceram juntos dos personagens dele, relacionados especificamente a Hermione, né? A Emma Watson, quando ela foi apresentada pela primeira vez ao cenário, que seria o cenário do quarto dela, porque seria a primeira vez que o quarto da Hermione seria mostrado nos filmes. Ela achou que o quarto ele não estava ornamentado de maneira adequada, que existiam poucos livros dentro do quarto e que aquilo não revelaria ou não estaria de acordo com a personalidade de Hermione, já que durante todos os livros e todos os filmes ela foi retratada como sendo uma garota muito estudiosa, que lia muito, e no quarto dela não tinha livros suficientes que condizessem, que estivessem relacionados diretamente com o que foi vendido da personagem, né? Durante todos os anos ela foi quase que uma viciada em estudar e chega no quarto, no quase não tem. Aí ela bateu o pé e exigiu que fossem adicionados mais livros no quarto para dar a impressão real de quem era a Hermione. Em uma outra cena também muito bonitinha dos filmes, a gente vê a Luna e o pai dela no casamento do Guy e da Fleur, né, que seria do irmão do Ron com a Fleur Delacour. E ela, né, a gente vê essa interação, ela tá ali na festa junto de outros personagens que são muito interessantes para a trama. E a gente vê em determinado momento a Luna dançando com o pai dela. O que é interessante é que o diretor deixou com que a atriz que interpreta a Luna criasse os próprios passos de dança. Então aquela coreografia que a gente vê no filme foi criado pela atriz que interpreta a Luna. Outro fato bastante interessante é sobre as varinhas. Nos dois últimos filmes foram criados para as cenas dos dois últimos filmes aproximadamente 500 varinhas, né? A produção teve o cuidado, já que era uma cena que tinha muitos atores e muitos figurantes, teve o cuidado para que cada pessoa tivesse uma varinha naquelas cenas. Então 500 varinhas foram fabricadas, quase que varinhas individuais para cada um, para que passasse a verdade que exigia naquela cena, já que se tratava de uma cena de guerra e tinha muita ação e muita gente utilizando magia naquelas cenas. Outra coisa bastante interessante é naquela primeira aparição, nas primeiras cenas do filme, em que a gente vê o Harry, Ron e Hermione aparecendo no meio da cidade de Londres, né, aparatando ali no meio da cidade de Londres. Aquelas cenas elas foram gravadas no Piccadilly Circus. Piccadilly Circus é uma rua bastante movimentada do centro de Londres, né? E
ela é considerada como a Times Square de Londres. E essa, para a gravação daquelas cenas, as ruas do Piccadilly Circle, elas foram todas fechadas para que pudessem ser gravadas todas as cenas ali naquele local. Outra coisa bastante curiosa sobre o filme é relacionado na verdade, a busca do Harry pela espada de Gryffindor que aparece no fundo do lago congelado. Para essa cena ela acabou sendo muito complicada porque eles tiveram que achar uma forma de criar esse gelo, né, de fazer com que a água parecesse congelada sem ela estar realmente, para que essa cena fosse gravada. E para isso foram usadas folhas grandes e grossas de acrílico e também cera de vela para tentar dar a textura ideal da água, para que passasse a ideia de que a água estava sendo congelada, fazendo com que isso fosse bastante complicado, até que eles conseguissem dominar essa técnica de modo adequado para passar realmente a intenção e a veracidade que aquilo exigia. Outra coisa bastante interessante é relacionada à casa dos Lovegood, né? Na casa da Luna Lovegood especialmente. Eles estavam com bastante dificuldade em criar a casa, né? Saber como a casa era, suas características. Então, mais uma vez, eles deram liberdade para a atriz que interpreta a Luna Lovegood para ela ter ideias de como essa casa seria decorada, dar o tom da casa. E ela é uma artista, ela pinta, ela escreve. E aí, na época, a produção utilizou as ideias e as artes criadas pela atriz para formular a ideia da casa. Então, basicamente, aquela casa ali toda ela foi criada baseada nas artes, nos talentos artísticos, nos desenhos e na imaginação da Luna Lovegood, da atriz que interpreta a Luna Lovegood. Outra coisa bastante interessante que passou despercebido e passa despercebido até hoje pela maioria das pessoas é uma piada que eles fizeram internamente com o Daniel Radcliffe. Anos antes, assim, por volta de 2007, 2008, o Daniel Radcliffe estava querendo e tentando desassociar sua imagem, de certa forma, aos filmes do Harry Potter, já que ele tinha uma imagem muito infantilizada na época. E para isso ele acabou entrando em uma peça de teatro, ele sendo um dos personagens principais de uma peça de teatro que foi encenada lá na Inglaterra e muito provavelmente também encenada nos Estados Unidos. E na época essa peça ela foi muito polêmica, porque além dele ser muito jovem, né, na época, embora ele já fosse adulto, mas ser muito jovem, a coisa que mais gerou polêmica é que o Daniel Radcliffe ele aparecia nu nessa peça de teatro, nu realmente, assim, pelado, sem nenhum tipo de roupa, sem cueca, sem nada. E isso foi uma espécie de escândalo na época, não se falava em outra coisa, e obviamente que isso marcou a história do ator e a história também do filme, né? Já que foi assim, uma ousadia gigantesca. O protagonista de um dos filmes de maior sucesso infantis e para jovens adolescentes da época aparecer nu em uma peça de teatro. Isso foi, ele também recebeu muitas críticas e coisa e tal. E no último filme, nos últimos filmes, existe uma referência direta o filme, à peça de teatro que se chama Ecos, né? Ecos, na verdade, Equus, Ecos, em que o Daniel Radcliffe participou, e eles colocaram um pôster promocional que foi utilizado na época em que ele estava nessa peça de teatro anos antes, na cena em que eles estão na cafeteria, em que tem o Harry, Ron e Hermione na cafeteria conversando. Então lá dentro, nas paredes, tem um pôster dessa peça de teatro que o Daniel participou anos antes. Então quando você for assistir novamente, se você for assistir mais uma vez, se você já tiver assistido e não tiver percebido, ou se for a primeira vez que você for assistir, tenta buscar ali nas paredes uma indicação da peça de teatro, porque você vai achar em algum momento uma referência a essa peça de teatro tão polêmica que ele protagonizou. Outra coisa bastante interessante é sobre os atores que interpretaram duendes e goblins. Cerca de 40 figurantes, né, 40 atores interpretaram ali nos filmes, nesses dois últimos filmes, goblins e duendes. E a roupa e as próteses que eles usavam eram muito incômodas, fazendo com que eles não tivessem capacidade de se movimentar de maneira adequada. Então, eles tinham ajuda, eles eram praticamente levados assim de um lugar para o outro, porque eles não conseguiam se movimentar sozinhos.
Uma coisa bastante interessante também é que no segundo filme, quando a gente é apresentado ao Dobby, né, era um ator que interpretava ele e eles iam mesclando entre as imagens do ator e imagens criadas por computador. Mas nos dois últimos filmes, e isso também aconteceu no Cálice de Fogo, no Cálice de Fogo não, na Ordem da Fênix, quando o monstro também foi interpretado, que era outro duende, foi interpretado por um ator e eles iam fazendo a mesclagem entre as imagens do ator e as imagens criadas em computador. No caso desse filme, desses dois últimos filmes, todas as imagens criadas, todas as imagens do monstro e do Dobby foram criadas por CGI, ou seja, foram criadas por computador. Os atores quase que não tiveram interações durante as filmagens, por isso que a gente até mesmo estranha, principalmente a caracterização do Dobby, porque se a gente pega o Dobby do segundo filme e o Dobby desse último filme, parece que ele rejuvenesceu, assim, tá uma imagem bem estranha. Eu na época achei bastante estranho, até hoje me estranha assim, a imagem dele, porque mudou demais, né, a caracterização do Dobby. Outra coisa bastante interessante também, mais uma vez relacionado à última cena, o epílogo do filme, em que a gente vê os personagens mais maiores e com seus filhos. A gente percebe que o Tom Felton, que interpreta o Draco Malfoy, se casou e teve filho. E uma curiosidade é que a atriz que interpreta a esposa do Draco Malfoy no filme era também a namorada na época do Tom Felton, que era o ator que interpretava o Draco Malfoy. Então ali a gente tá vendo o Draco Malfoy e sua esposa, e na vida real nós estávamos vendo o Tom Felton com a sua namorada da época. E é isso, minha gente. Para terminar, revelar mais um segredinho, né? Que cerca de 500 figurantes, ou seja, 500 atores, foram utilizados nas filmagens externas, além no Piccadilly Circo, que é a Times Square, né, da Inglaterra. Foram utilizados esses 500 atores. E é isso, esse foi o nosso especial Harry Potter, né, no mês de outubro, ou a nossa primeira parte do especial de Halloween, que vai durar até o final de outubro, em que eu vou trazer outras curiosidades e outros fatos de outros filmes. E essa foi o especial Harry Potter, que é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Harry Potter de fato foi um marco histórico. Existem, obviamente, como eu já revelei aqui, filmes que não são tão bons, filmes que derraparam, na minha opinião. Obviamente, tem pessoas que acham que Harry Potter é perfeito do início ao fim, tá tudo maravilhoso. Se você acha que não existem defeitos em Harry Potter, ótimo, maravilhoso, você ganhou. Eu realmente gosto mais dos três primeiros filmes. Esse terceiro filme ele nunca me agradou, eu acho ele assim um pouquinho estranho, na verdade bastante estranho, mas Harry Potter marcou a nossa infância, marcou a adolescência de muitas pessoas e vai andar conosco para sempre, né? Já que é o filme da infância de milhões e milhões de pessoas que tornou a nossa infância, a nossa adolescência muito melhor, muito mais agradável, que nos traz muitas alegrias até hoje, independente das polêmicas da autora. Nós sabemos, né, e não podemos ignorar o fato da autora ser assumidamente transfóbica, o que é algo horrível e imensurável, assim. Ela realmente é um gênio, ela criou esse mundo fantástico que vai nos fazer felizes para sempre, principalmente porque está em nossas memórias. Mas o fato dela ser uma pessoa transfóbica abertamente e não ter vergonha disso faz com que a imagem de Harry Potter seja manchada, porque existe uma associação direta, já que a gente está falando da própria autora, né, da mulher que criou isso. Isso não pode ser ignorado, isso tem que ser dito. Eu basicamente não, mas particularmente não concordo com as atitudes da autora, reprovo todas elas, sou fã da história, sou fã dos filmes, gosto muito, mas reprovo tudo que ela diz, não apoio em absolutamente nada. Ela faz um desfavor a toda a comunidade, né, de Harry Potter, já que a gente se tornou uma família gigantesca, mundial unida de pessoas que admiram. E é isso, né? Esse foi um especial. Não esquece de curtir todos os outros episódios que já tem disponíveis aqui sobre todos os outros filmes. E não esquece também de continuar
acompanhando todos os outros episódios que vão ser lançados durante todo esse mês no especial de Halloween, e também, se Deus quiser, vão ser lançados por muitos e muitos anos, porque eu pretendo continuar aqui junto de vocês que estão chegando por aqui agora, todos nos tornar uma grande família. E vamos curtir Harry Potter, porque Harry Potter tá aí para ser curtido e para ser apreciado, e ele é maravilhoso e tem seus defeitos, mas também tem suas qualidades, tem mais qualidades do que defeitos. E é isso aí, a gente se vê em um próximo episódio. Valeu, falou!